Ou seja, você olha algo, deseja algo, né? Isso é raga, essa atração é uma coisa espontânea. Falando aí em termos materiais, né? Você olhou alguma coisa, um doce, sei lá, uma comida, uma pessoa, um vestido, uma roupa, sei lá. Você olha naturalmente, poxa, eu quero aquilo ali. Radhe Prabhu, tudo bem? Então, é uma coisa espontânea do ponto de vista da matéria, né? Então, olha, sei lá, o cara olha um carro bonito, né? Tudo mais. Surge aquele desejo de obtê-lo. Raga Bhakti é o estado no qual Krishna se torna o único objeto dessa sede, né? Então, nada mais vai atrair. Lembrando, né, que essas palavras, ela tanto serve para a matéria como para o espírito, né? Vai depender do contexto. Srila Rupa Goswami definiu a palavra raga da seguinte forma, ele vai citar um verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, que a gente está citando assim exaustivamente. Radhe Lincoln, né? Esse verso assim, Steswarasikiraga Paramavishtatha Bhavit Tanmaya Bhavit Bhakti Satra Ragatmikodita. Raga é eles chamam Prema Mai Trishna. Trishna, não é Krishna, não é, aparece, né? Trishna. Trishna é uma sede, né? Que ele é Prema Mai. Mai quer dizer plena de prema. É uma sede, né, insaciável desse amor por Krishna. Você lembra que a gente dá o exemplo aqui de imagina um corpo, né, o corpo tem trilhões de poros, cada poro é uma boquinha, né, ansiando por beber água, né? Então, cada poro, óbvio, né, que cada poro do corpo transcendental dessas pessoas, elas berram para servir a Krishna, né? Imagina várias boquinhas assim berrando, quero servir a Krishna, vamos servir a Krishna. Todo, né, essa Prema, o nome de Radharani é Krishnamai, né, que ela é plena de Krishna. Então, todo o poros, né, do corpo de Radharani, eles gritam, berram por servir a Krishna. Não tem um espaço entre um poro e outro, né? Não tem uma folga. Ela é feita dessa sede insaciável de servir a Krishna. Então, de novo, raga, essa sede amorosa, insaciável, pelo objeto da nossa afeição, que faz surgir uma absorção espontânea e intensa, né, por aquele objeto. Ragamai Bhakti, essa Bhakti, ó Mai de novo, plena de raga, né, é a realização de seva, né, de serviço, tais quais você ensartar, fazer uma guirlanda com tal intenso raga. Então ele põe aqui essa intensa absorção, Swarasik Paramavestata, né? Swar quer dizer isso que é uma coisa espontânea. Se Sarasa, ela é suar, ela é espontânea, como Swarupa e assim por diante. Então essa é a definição que Rupa Goswami dá de raga, né? Raga é, é a absoluta e indivisa absorção, né? A absorção total, né? Num objeto particular de adoração. Quando a devoção a Krishna chega ao estado de Ragamai, ela é chamada de Ragatmika Bhakti, né? Ragatmika Bhakti, porque justamente, como a gente falou antes, Atma, Atma é eu, né? Dependendo do contexto, pode ser eu corpo, eu alma, não, vai depender, Atma pode ser qualquer
concepção de indivíduo, né? E aqui, no caso, óbvio que é espiritual, né? Então, era Gatmika Bhakti, essa Bhakti que permeia todo eu. Em resumo, pode ser dito que a avidez intensa por Krishna, que é saturada com prema, premamai, é chamada de Iragatmika Bhakti. Então, de novo, né, essa avidez intensa que permeia todo o ser se chama Iragatmika Bhakti, beleza? É auspicioso que uma pessoa cujo coração, tal uraga, ainda não tenha surgido, deva se esforçar, deva e deve, não, deva se esforçar, né, para cultivar tal bhakti por se comportar de acordo com as regras do Shastra. Então, tem até uma ideia meio errônea que essa espontânea, acho que vem espontaneamente, mas não vem, que essa pessoa, ela cultiva, né? A partir do cultivo, da prática, daqui a pouco aquela coisa, é óbvio que não é bem assim, mas ela vai surgir, essa espontaneidade, mais tarde. E mesmo aqueles que têm essa espontaneidade, eles, na maioria das vezes, eles seguem essas regras. Eu vejo muita gente que fala, não, você não pode forçar a pessoa a fazer tal coisa, a gente não pode se forçar, porque essa coisa tem que vir espontânea, senão não é amor. Isso é uma balela. Você tem que se esforçar até para isso, até para a coisa se tornar espontânea, né? As coisas são construídas, até nesse mundo, as coisas são construídas. Você quer melhorar a saúde, né? Você tem que se esforçar, mesmo que você não goste muito. Você vai para a academia e de repente faz uma dietazinha. Depois você adquire aquele gosto, né? A coisa você vai adquirindo, pô, legal. Você acaba se sentindo bem, aquele gosto vai surgindo. Óbvio que nenhum paralelo, assim, nenhum exemplo, nenhuma analogia material é perfeita. Então sempre tem uma falha, mas só para a gente ver melhor, né? Que não cair nessa coisa, nessa pieguice. Vem espontâneo. Se não é espontâneo, eu não faço, né? Em geral, uma sabotagem mental para você desistir daquilo ali, né? Ou viver uma ilusão. Então, continuando aqui, que ele fala, né, que uma pessoa, mesmo que ainda não tenha surgido isso, que ela deve se comportar de acordo com o Vidi, com essas regras. Os princípios de trabalho em Vaidhi Bhakti são o temor, o respeito e a reverência. Enquanto o único princípio em Ragatmika Bhakti é Lobha, ou avidez, em relação a Sri Krishna Lila. Então, o outro ali, a gente está vendo que ele vai depender, né, surge, né, o medo, né, não vou falar do fulano, porque senão eu posso ter uma reação, né, não vou ofender fulano, eu tenho medo, né? Você não ofende porque você vê Krishna dentro dele, né? Você quando fala, estou me incluindo, né? Quando você não vê que não é aquela pessoa que está te ofendendo, que está causando mal, quando sua consciência está ampliada, né? Então ele não, na verdade, ele nem vai viver uma ofensa, nada disso. Então o outro faz porque tem medo, não tem medo. Não vou respeitar o fulano, o Maharaj, ou o Gurudeva, alguma coisa assim. Tem que respeitar, tem que respeitar. Outro respeita naturalmente. Na verdade, ele passa até do respeito, às vezes, e entra numa intimidade que já não tem nenhum problema. E reverência, uma certa distância, assim por diante.
E, como ele está falando aqui em Ragatmika, simplesmente uma avidez. Tem uma história interessante que Chaitanya Mahaprabhu, quando ele entra no templo de Jagannatha Puri, tem um estamba. Estamba é um Garuda Estamba. É uma pilastra onde tem Garuda em cima que fica olhando para Jagannatha. Então Mahaprabhu ficava ali atrás, segurando assim na pilastra, né, olhando Jagannatha. Na verdade, ele nunca via Jagannatha. Ele sempre via Vrajendrananda, Krishna, chama Sundara Krishna. Ele via Krishna negro. Ele não via Jagannatha assim, de jeito. Outra história. Aí vem uma senhora e ela não consegue ver, tem uma multidão, o Garuda Estamba fica um pouco mais para trás. Então, supõe-se, né, que estava tudo muito cheio. E ela sobe nos ombros de Mahaprabhu, põe o pé nos ombros de Mahaprabhu para ver Jagannatha. Aí os companheiros de Mahaprabhu, desce daí, o que você está fazendo, botando o pé? Né? Lembrando que Mahaprabhu é um sannyasi. Então, que dirá uma mulher tocar mais ainda os pés, com os pés. Né? Na Índia tem esse negócio, você nunca toque ninguém com o pé. Está lá um piripaque. Então, o Mahaprabhu fala, não, 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 deixa ela. Né? Eu queria ter essa avidez para ver Jagannatha. E lembrando que Mahaprabhu, por muito, muito menos, né, já deu bronca em muita gente, por muito menos. Mas, cada ocasião, uma lição. E essa senhora, né, já era uma senhora, ela teve essa avidez, essa lubha, então ela quebrou as regras, ela foi além das regras. E ela pensou, não, vou além das regras para ver. Não, ela nem viu, nem pensou. Essa é a avidez com ele que falou, em relação a Krishna. Não? É só um exemplo. Vrajanatha, então, fala assim, quem é que tem, então, essa capacidade, essa qualificação, como ele vai falar, de cara, né, por Ragamai Bhakti? Babaji fala assim, vai destradar essa fé baseada nas regras, nesse temor e assim por diante, é o Adhikara para Vaidhi E de forma similar, Lobhamayi, lembra a Mayi de novo, pleno de Lobha, né, pleno dessa avidez. Lobhamayi Shraddha, fé imbuída com avidez por Vrajalila de Krishna, concede o Adhikara para Ragamayi Bhakti. Né? Então a palavra-chave é o quê? Avidez. O bhava dos Vrajavasis, né, os habitantes de Vraja, né, lembrando que os habitantes de Vraja não são necessariamente aqueles que vivem em Vraja. Né, você pode habitar em Vraja, que é Vrajamandala, que é aquele complexo, em especial Vrindavana, mas compreende todo Vrajamandala, no caso aqui mais são os habitantes mesmo de Vrindavana, né? Goloka, que tem essas subdivisões que eu veio isso depois. Então, a pessoa ela pode ser um Vrajavasi, um habitante de Vrindavana, porque ela tem esse sentimento. Meu Gurudeva, ele não nasceu em Vrindavana, né? Ele nasceu em Bihar, e ele ficou muito tempo em Mathura. E a primeira vez que ele sai, ele viaja para o Ocidente, em 1996, ele faz uma tour, aí quando ele volta, uma senhora pergunta para ele, eu não sei se ela é discípulo dele, não sei, essa é uma história que me contaram, né? E fala assim, Gila Gurudeva, provavelmente ela é discípula, como é que foi? O senhor foi para lá, deve ter sentido muita falta de Vrindavan. Ele falou, não, onde eu fui eu vi os Vaishnavas, eu vi Govardhana, né? Eu vi Krishna, então eu nunca saí de Vrindavan. Porém, você nunca esteve em Vrindavan. Essa moça, supõe-se que ela era
moradores de Vrindavan estava por ali, né? Então, tem a Vrindavana que o Guru carrega, né? O Guru puro, ele carrega dentro de si. Então, onde ele vai, ele carrega essa Vrindavana. Né? E como o Krishna nunca sai de Vrindavana, então ele está carregando o Krishna também. Né? E ele vai ver, né, Vrindavana em todo canto. Ele não vai ter essa separação, né? Porque ele está projetando a Vrindavana do coração dele em todos os lugares. Isso é um sintoma de esses grandes mestres. Eles projetam, eles carregam, são lugares sagrados, ambulantes. Ok. Aí o Vajrayanatha fala assim, e quais são os sintomas de tal lobha, de tal avidez? A gente até brinca, a idade da lobha. A idade da lobha é a moça que está um pouco mais velha, então lobha, quando o Vaishnava está mais velho, mais maduro nesse sentido, né? Não velho em idade. Então, de novo, quais são os sintomas de tal lobha? Babaji fala assim, quando uma pessoa ouve sobre os bhavas intensamente doces dos Vrajavasis, a sua inteligência, né, começa a considerar como é que ela pode entrar em tais tratos, né, tais relacionamentos ali. Esse desejo se chama apeksha, tanto que é buddhi, apeksha, o desejo da inteligência. É o sintoma que Lobha despertou. Então, de novo, quando a pessoa ouve, né, sobre as doçuras de Krishna, né, dos bhavas, na verdade, que está falando aqui dos Vrajavasis, né, a gente começa a considerar como é que a gente pode entrar nisso aí. Você ouve uma história ali de Radha e Krishna, fala, poxa, como é que eu vou entrar nessa história? Mas também, essa loba não é uma coisa que vem, você esqueceu. Pode ser um comecinho de loba, né? Mas aquilo não sai da sua mente. Okay? Uma pessoa que tem o adhikar, ou seja, a qualificação para Vaidhi Bhakti, testa tudo na plataforma da inteligência, do conhecimento do Shastra e na razão. E quando ela ouve Krishna Katha, ela somente aceita se esses três apoiam isso aí. Né? Ouvir Krishna Katha. Eu me lembro que tinha um conhecido meu, eu falei, pô, como é que Deus toca flauta? Aí conta, né? Krishna tem 900 mil vacas, o pai de Radharani tem 1.100.000 vacas. Pô, mas Vrindavan é pequenininho, vem cá, como é que vai? Será que tem pasto? Será que eles produzem, destroem a camada de ozônio? Com todos esses gados aí? E tem filho, aí você começa a calcular, né? Ou será que isso é uma alegoria? Em Vaidhi Bhakti, em geral, a gente vai pensar nisso, né? Essa filosofia tal, filosofia Y, né? Já o outro, ele fala assim, eu quero ficar, quero me misturar nessas vacas, não quero servir a Krishna. Ele não pensa nisso. Onde é que está escrito isso? Que Krishna tem isso? Que Krishna faz isso? Que Deus toca flauta? Né? Me viaja isso aí, como é que é? Hum. Baseado em lógica. Não, mas ele é Deus, Deus é Deus, ele pode fazer isso. Né? Pela lógica, Deus é onisciente, onipotente. A gente fica matutando, né? E o outro fica madurando, fica só imadura, só né, sorvendo essa doçura. Então, contudo, ele continua aqui, não existe tal consideração em raga marga. Marga é o caminho de raga, pela inteligência, nem pelo conhecimento do Shastra, né? Olha só que legal, né? E a razão, né? Então, não existe isso. Tudo que é necessário é a avidez, desejo fortíssimo pelos sentimentos dos Vrajavasis, né? Eu quero sentir que nem ele. Então ele põe aqui entre aspas, né?
quais são os bhavas doces dos Vrajavasis em relação a Krishna? Será que é possível para mim obter tais sentimentos? Como é que isso pode ser alcançado? Ela começa ou seja, existe só o desejo. Você lembra que a gente falou aqui do desejo natural daqui, né? Você vê aquela, pô, apartamento bonito, pô, como é que eu vou conseguir isso aí? Eu vou fazer isso. Já começa a se movimentar para aquilo ali. Gurudeva dava exemplo da loja, eu já falei aqui, vou falar de novo, da loja de doce, né, que tem o Brijavas, o Mitawala, que são umas lojas de doce ali, famosas ali por Vrindavan, pela Índia toda, né? Então, e assim, você chega na prateleira, tem doce para lá, doce para cá, vermelho, verde, com fruta, sem fruta, na calda, sem calda. Aí você chega lá, aí você dá vontade de comer um doce ali, só que aí você põe a mão no bolso e tem nada, não tem uma rúpia. Então, caramba, vou ter que trabalhar para conseguir um dinheirinho para vir aqui comprar, né? Essa é a lógica, né? E meninos e meninas, não façam isso, óbvio. O outro mete a mão no vidro, mete a mão, quebra o vidro, põe o doce na boca. Então, ele dá esse exemplo, essa analogia com Raga, Mai, Bhakti, né? Ele não questiona se está certo ou errado nesse sentido, ele quer aquilo ali, ele quer fazer aquilo ali. Okay? Então, como aquela senhora que a gente deu exemplo, né? Ela pulou literalmente no Shastra, que é Mahaprabhu. Ele pulou já. Então, continuando aqui, né? Esse anseio intenso é o sintoma de avidez. E uma pessoa não tem, desculpa, e uma pessoa que não tem isso, não tem a dikara para Raganuga Bhakti. Então, ele não tem essa qualificação, essa habilidade ainda, né? Isso deve ser entendido, né? Então, acho que ficou bem claro isso aqui. Vrajanatha fala assim, qual é o processo de Raganuga Bhakti? Que é o Abhideya, né? Lá em cima do título que a gente falou no começo. O sadhaka, ou seja, o praticante que desenvolveu avidez em relação ao belíssimo humor de serviço, sentimento de serviço, seva, de um particular Vrajavasi, de um habitante em particular de Vraja, sempre se lembra e medita na seva dessa personalidade. Então, digamos que essa pessoa ela admira as qualidades de Vishaka. Não. Assim como Radharani, nasceu no mesmo dia de Radharani, inclusive, Vishaka. Então ela fica meditando na seva dela, né, no serviço que Vishaka faz, então ela faz isso, faz aquilo, colhe flor, cozinha, sei lá o que, né? Fica meditando ali. Lembrando que isso aqui já é alto nível, né? Essa pessoa fica absorta nos passatempos mútuos do seu amado Shri Krishna com aquele ou aquela Vrajavasi. E ele constantemente reside em Vraja, seja fisicamente ou dentro da sua mente, tendo a avidez de obter o bhava desse habitante. Então ele fica ali, seja a mente dele está Muramana Vrindavana, né? Mahaprabhu falava, minha mente é Vrindavana. Muramana Vrindavana. Ele segue o exemplo desse Vrajavasi e sempre serve de duas maneiras, externamente, como um sadhaka praticante. Internamente, faz essa seva com os bhavas do seu siddhadeha, do seu corpo perfeito. Esse é o processo de Raganuga Bhakti, né? Por isso que é importante, quem quer isso, né, ter um guru que seja um Vrajavasi. Se você tem um guru que é um Mathuravasi, um Dwarakavasi,
né, que ele tem esse relacionamento de Mathura, de Dwaraka, que são relacionamentos diferentes, né, vai demorar um pouco mais. Né? Então, o ideal, quem almeja isso, é que siga um guru que seja um Vrajavasi. Tudo bem, até um guru de Mathuravasi, ele pode indicar, se é um guru autêntico mesmo, ele vê o coração do discípulo, que esteja nesse ponto aí, e fala, olha, isso aqui não é comigo, não. Isso aqui é com ele ali, ó. Então, vai lá, procura ele, que ele vai te dar esse sentimento, né? Porque eu não tenho, mas eu sei que ele tem. Né? Isso que é legal. Como tem um livro de Srila Sanatana Goswami, Brihad Bhagavatamrita, que Gopa Kumara ele tem a natureza dele, para Sikh dele ali, é de um pastor, de um amigo de Krishna. Esse livro é muito interessante, é grossíssimo. E ele vai, né, de lugar em lugar, Cidade Louca, Louca, chega até a Ayodhya, vai conta, e ele fica ali sempre, poxa, não é aqui que eu me encontro, não é aqui. Inclusive, quando ele chega em Ayodhya, o próprio Sri Rama, né, ele fala, ó, seu lugar não é aqui, você tem que subir mais um pouco. Então, nessa analogia, né, alguém que tem aquilo, ele fala, olha, né, aqui é bom e tudo, mas é para quem tem essa natureza. Não tem nenhum problema ser de outra natureza, é um habitante de Vaikunta, Ayodhya. O importante é seguir a sua natureza. Então, vamos lá. Prajanata fala assim, qual o relacionamento entre Raganuga Bhakti e os Angas? Você lembra que a gente falou 64 Angas? Os membros de Vaidhi Bhakti. Babadi fala. Os Angas de Vaidhi Bhakti, Stravana, Kirtana, Vishnu-Smarana e assim por diante, também estão incluídos na prática de Raganuga Sadhaka. Opa, olha que beleza. Então, essas práticas são pertinentes a ambas. O Sadhaka segue os residentes eternos de Vraja e, consequentemente, ele saboreia a bem-aventurança eterna do serviço. Ao mesmo tempo, ele observa os angas de Vaidhi com o seu corpo externo. Né? Então, quer dizer que ele é um louco, que ele faz qualquer coisa, só faz quando tem vontade. Já vi pessoas falando assim, não tem vontade de fazer, mesmo entre os Vaishnavas, né? Não, eu sigo Raga no gás, só faço quando tem vontade. Opa, né? Isso aí pulou uma parte do Dharma. Então, né? O própria pessoa que tem isso, apesar de, às vezes, ele sai um pouco no caso daquela senhora, às vezes sai um pouquinho, mas, em geral, ele segue tudo também. Especialmente quando ele é um guru, né? Para dar o exemplo. Que imagina, se tem um guru que sobe aí no colo ali, nos ombros do Vaishnava e faz isso aí, o discípulo vai querer imitar, né? Isso acontece. Às vezes tem mais coisa assim. Então a gente tem que ficar bem atento. Aí Brajanata fala assim, ó, por favor, me explica as glórias de Raganuga Bhakti. Babaji. Raganuga Bhakti, muito rapidamente, concede aquele fruto no qual uma pessoa não pode obter, mesmo por observar os membros de Vaidhi Bhakti com fé firme por muito tempo. Devoção em Vaidhi Marga, ela é fraca ainda, né? Porque ela depende das regras, das restrições, enquanto Raganuga Bhakti é naturalmente forte, porque ela é completamente independente. Quando uma pessoa adota os conceitos espirituais de seguir nos passos
de um residente amoroso de Vraja, raga despertada e sempre envolve seguir o processo de Shravana, Kirtana, Padasevana, Arjuna, Vandana e Atmanivedana, que são vários processos de Bhakti. Ouvir, glorificar, lembrar, servir aos pés de lótus, adorar, prestar reverências e a entrega completa. Ruchi, você lembra? Ruchi é o gosto, né? Ruchi, por seguir os passos dos Vrajavasis, somente é despertado naqueles cujos corações são nirguna, ou seja, estão além dos atributos materiais. Não, os gunas materiais aqui não o afetam. É por isso que a avidez por Raganuga Bhakti é supremamente rara e é a raiz de toda a auspiciosidade. Existem tantos tipos de Raganuga Bhakti como de Ragatmika Bhakti. Okay? Raganuga quer dizer pessoas que seguem, a Bhakti, desculpa, que seguem esse caminho, né, de Raga. O Vrajanatha fala assim, muitos tipos de Ragatmika Bhakti existem? Existem dois tipos de Ragatmika Bhakti. Aquela qual é baseada no desejo transcendental, né, que a gente vai chamar de Kama Rupa, para satisfazer a Krishna. Então, Kama, nesse sentido aqui, não vai ser mais material, tá? Kama quer dizer desejo. A gente traduz como luxúria. Então vai ter esse primeiro, que é o Kama Rupa, e aquele que é baseado no relacionamento, que a gente vai chamar de Sambandha Rupa. Sambandha. Sambandha quer dizer relacionamento. Banda também quer dizer alguma coisa que está atrelada à outra. A gente até deu o exemplo da bandana, né? Aquilo que a gente aperta aqui, a bandana. Então, bandana supõe-se que vem daí. Vem. Bando quer dizer amigo, porque existe um laço ali. O Rajanatha fala assim, por favor, me explique a diferença entre Kamarupa e Sambandarupa. Babaji diz, está escrito no Srimad Bhagavatam, e ele cita o Srimad Bhagavatam, 7º canto. Kamadveshadbayat snehiyata bhakti manaham. Segue mais versos. Fala assim, tradução do verso. Muitas pessoas alcançaram o Supremo pela completa absorção mental, absorção mental, em devoção por meio de desejos luxuriosos, kama, né? Aqui no sentido vai ser mais essa coisa mesmo, depois ele vai explicar. Pela inveja, doesha, pelo medo, bhaya, ou por afeição, sneha, e por abandonar aspectos falhos desses sentimentos. As gopis alcançaram, ele está falando dos gopis sadhanasina, tá? As gopis alcançaram o Supremo por fixar suas mentes em Krishna por meio de kama, aí sim do desejo mais sensual, né? No sentido transcendental. Kamsa por bhaya, né? Kamsa ficava pensando, ele ficou absurdo, Kamsa pensava muito mais que eu, acho que muito mais que muito Vaishnava em Krishna, mas era por bhaya, por medo, ele ficava, acordava, Krishna vai me matar, quando será que Krishna vem? Será que agora é Krishna que vem aí? Será que é agora? Então ele estava sempre absorto em Krishna. Não é o ideal, claro. Shishupala, inclusive, tem aquele verso, né, o Nyabilashita Shunyam, que é justamente tem que ser favorável, Krishna Shila não, é favorável, essa absorção tem que ser favorável, a absorção dele é desfavorável, então não vai caracterizar o Tama Bhakti, como nesse verso fala, né?
E Shishupala e outros reis por Dwesha, tanto que ele fala aqui, né, Kamadbhaya, Nriparra, outros reis, está no plural. Os iados, pelo relacionamento familiar, que é o Sambandha, e você, que são os Pandavas, por afeição, isso que ele está falando é Naramuni, tá? E nós, sábios, Nara de outros rishis, por meio de Bhakti. Então, ele está falando vários sentimentos que as pessoas tinham que levaram eles a Krishna. Os 6 princípios são mencionados aqui, chamados Kama, da luxúria, Bhaya, medo, Dvesha, inveja, Sambandha, relacionamento familiar, no caso, Sneha, afeição e Bhakti, devoção. 2 desses, Bhaya e Dvesha, não devem ser imitados, porque eles são sentimentos desfavoráveis, como a gente falou aqui, né? Ou seja, a inveja e o medo. Então, não encaixa naquele verso, né, que sumariza, que exemplifica, né, que é o pináculo de Bhakti, que é a definição de Bhakti, que é Anyabilashita Shunyan, Jnana Karmadya Navitam Anukulena Krishna no Shilanam, Bhaktiru Tamá. Então, que são favoráveis, Krishna no Shilanam, para Bhakti, né? Agora, existem 2 tipos de sneha. Sneha é afeição. O primeiro está associado com Sakyabhava e é incluído ainda em Vaidhi Bhakti. Sakyabhava, a gente sabe que é aquele relacionamento de Krishna na amizade. O segundo tipo é relacionado a prema e não tem aplicação no campo de sadhana, né? Já está além dessa prática. Portanto, Sneha não tem lugar na prática de Iraganuga Sadhana Bhakti, porque ainda está em Vaidhi Bhakti, tá? Ok? Que é a afeição que ele botou aqui. As palavras Bhaktyavayam, nesse shloka, nesse verso do Bhagavatam, que significa assim, nós, Narada falando nós, né? Ou seja, ele e os sábios. Ele incluiu nós na categoria dos sábios. Ele, né, na categoria. Nós alcançamos o Supremo por Bhakti. A palavra Bhakti aqui deve ser entendido como o Vaidhi Bhakti. E pode se referir tanto para as práticas de Vaidhi, dos sábios tais como Narada, ou a devoção misturada com Jnana Mishra Bhakti, né? Então, a gente sabe que Narada é um ser especial, ele tem várias formas transcendentais, né? Ele não está se limitado a uma ou duas, ele tem várias histórias dela, e tem uma que ele alcançou por meio de Vaidhi, né? Que Narada Muni era um cantor, um Gandharva, que foi amaldiçoado a nascer como filho de uma Shudrani, de uma moça de 4ª classe. Só que durante o Chaturmasya, que é o período que a gente está vivendo, essa moça, ela abrigou 4 sábios, dizem que são os 4 Kumaras. E o filho, né, Narada Muni, que não se chamava Narada ainda, o filho dela, que era esse cantor, tinha sido amaldiçoado, né, começou a servir esses sábios, comia o resto deles, ouvia eles durante 4 meses, ficou ouvindo. E olha que legal, então surgiu o desejo dele de picar a mula e sair por aí atrás de Krishna mesmo, né? Vou seguir Krishna. Só que ele ainda estava assim, apegado à mãe, né? Ele tinha um dever ao Dharma de cuidar da mãe e tudo mais. Então, quando esses sábios foram embora, ele ficou, que legal, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, mas não posso abandonar minha mãe. Então, ele ainda tinha essa cauda ali kármica, né? Aquele cauda do Dharma. E ele ficou, vai, não vai, até que um belo dia a mãe dele foi picada por uma cobra. E ele, não, engraçado, né?
A mãe da gente só chora. Ele, na verdade, era show, fala assim, um arranjo de Krishna. Ele acabou com o meu último apego aqui, o meu último relacionamento que eu tinha, meu dever. Agora é hora. Ele foi embora. Né? Inclusive, rolam boatos, né, são suposições, que a gente sabe que Balarama, bom, ele é o guru original. E ele tem uma forma de Shesha, que é uma cobra. Então a gente relaciona, às vezes, essa cobra que picou a mãe dele, a Shesha. Né? Então ele teve o guru dele, foram aqueles quatro, né? Supõe 4 Kumaras, e de uma forma ou outra, Balarama livrou ele daquele apego. Né? Pode, Balarama é mau, matou a mãe. Não, se foi isso mesmo, essa mãe atingiu um estágio bem interessante. Além do mais, ela, como filha de Narada Muni, se deu bem, né? Como mãe de Narada Muni, se deu bem. Então ele sai correndo atrás de Krishna, vai nos lugares transcendentais e tudo mais, até que um belo dia ele ouve uma voz celíflua, né? Ou seja, né, emanando do céu docemente, e fala para ele que nessa vida ele ainda não vai conseguir aquilo ali, mas na próxima vida ele vai ver Krishna. E aquilo causa mais avidez para ele, mais avidez, e depois ele nasce como Narada Muni. Né? Ele tem várias formas. Narada Muni tem, inclusive, uma forma feminina, Naradi, que serve a Krishna. Ele serve a Krishna de várias maneiras. Inclusive, na lista dos 24 avataras, né, no Srimad Bhagavatam, do primeiro canto, ele consta ali, como um avatar, um Shakti avatar. É um avatar especial. Então, ele continua aqui. As palavras Tadgatim Gatarra significam que muitas pessoas alcançaram o Supremo. É importante ter um entendimento muito claro dessa sentença. Um único raio da solar, Kirana, e o Sol são o mesmo, né, são a mesma substância. Similarmente, Brahma e Krishna são unos, né, são a mesma substância. Brahma é simplesmente a refulgência corpórea de Krishna, né? Refulgência de Krishna. Então a gente considera Brahma ou Brahman, né, como sendo essa refulgência, a aura de Krishna. Os Jnani Bhaktas imergem nessa existência Brahma e assim também o fazem os inimigos de Krishna, quando ele pessoalmente mata-os. Sabe que ele não mata, né? Okay. Alguns deles obtêm Sarupya Bhasa, ou seja, uma semelhança à forma de Krishna. Né? Então, ele próprio citou o Shishupala aqui, que ele entra no pé de Krishna. Tudo bem, o Shishupala é um caso especial, porque ele é um do Jai ou Vijay, sempre, não sei, nunca me lembro. Ele é Jai ou Vijay. Aqueles porteiros que foram amaldiçoados. Né? Então, Jai e Vijay, ele vem sempre em dupla, né? Com Bacana e Ravana, e aqueles casos Shishupala e Dantavakra. Ok? E Hiranyakashipu e Hiranyaksha. E mais tarde, Jagai Madai. Então, Shishupala, ele somente dá o exemplo, já que ele é um porteiro, é um companheiro eterno de Vishnu, né, mas ele não faz isso mais na Assembleia de Yudhishthira, quando Krishna mata Shishupala, né, o que acontece? Isso vai dar um contexto bacana depois, que ele vai bem interessante. Quando ele corta a cabeça de Shishupala, né, Yudhishthira vê que tem uma luz que sai do corpo de Shishupala e entra no pé de Krishna. Aí ele começa a conversar isso, mas fica para outro dia, dá muito pano para Doti e Sari. Então, mas aí, né, óbvio que ele é especial, então ele não é um Asura, ele é um Vaishnava ali de alto calibre que está fazendo o papel de Asura, mas só para exemplificar aqui, né?
Então, de novo, alguns deles obtêm sarupya bhasa, ou seja, a semelhança da forma de Krishna, né? E permanecem ah, imersos na bem-aventurança de Brahma. De acordo com Brahmanda Purana, eles ficam em Siddhaloka, que é um planeta, o mundo material além deste mundo. Siddhaloka é um planeta bem estranho. Dois tipos de divas residem em Siddhaloka. Aqueles que alcançaram a perfeição por meio do cultivo de conhecimento, Jnana-siddhas, como ele citou, e os asuras que foram mortos por Bhagavan. Existem exceções, né? A própria Putaná, ela não vai para Siddhaloka. A Putaná, ela se torna, na verdade ela já era, como se fosse uma aya, uma ama de leite de Krishna, né? Putaná, ela é especial. Não é uma pessoa qualquer, não é asura qualquer. Entre esses Jnana-siddhas, alguns são extremamente afortunados, que são extremamente afortunados, se tornam o ashraya de raga, ou seja, a morada do apego por Krishna. E eles adoram seus pés de lótus. E, portanto, obtêm a meta máxima de Krishna Prema. Dessa forma, eles entram no grupo dos companheiros queridos de Krishna. Ou seja, a Siddhaloka tem esses dois tipos, mas alguns eles conseguem sair desse Siddhaloka e alcançar esse amor por Krishna. Então é bem interessante que, mesmo que Krishna, né, mesmo a pessoa que se relaciona com Krishna de uma forma negativa, um benefício ela sempre vai ter, não tem como escapar, né? Mas isso é bem interessante porque muitas religiosidades, né, elas, Krishna, Deus é mau, Deus faz isso, Deus manda matar, né, tem umas escrituras que são bem polêmicas, porque o próprio Deus mata se você toca, né, tem uma parte quando algumas pessoas estão carregando a Arca da Aliança, é na Bíblia, um cara só lá tocou, ele foi, já não era para tocar na arca, já foi fulminado, então um raio fulminou o cara já. Bom, Deus já matou o cara só tocou um negocinho ali. Então, isso aqui vai mostrar, né, que qualquer ato de Deus, se for mesmo de Deus, né, tem que ver isso também, ele vai ser sempre benéfico. Então, quando a gente tem eu sempre falo, né, essa projeção antropomórfica, colocar as nossas qualidades, qualidades que eu conheço na divindade, que vão incluir a bondade e a maldade, sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. Por isso que a cultura védica é bacana, deixa isso tudo explicadinho. Como os raios do Sol e o Sol em si são considerados uma substância, de forma similar, não existe diferença entre a refulgência corpórea de Krishna, conhecido como Brahma, e o próprio Krishna. As palavras Tadgatim significa alcançar Tat, né? Alcançar, Tat é este, né? Ou aquele, desculpa. Krishna, alcançar Krishna, Krishna Gati. Os Jnanis e os Asuras alcançam Sayudhya Mukti e ambos obtêm Brahma, que são os raios da refulgência de Krishna, Krishna Kirana, né? Sayudhya Mukti é se unir a Krishna. Os Shuddha-bhaktas desenvolvem prema e alcançam o serviço a Krishna, que é a raiz de toda existência. Agora, por remover Maya, Dvesha, Sneha e Bhakti da lista supramencionada, dessas 6 características, vão ficar com Kama e Sambandha.
que é o que ele estava explicando, né? Kama, as divisões. Portanto, Kama, desejo, Sambandha, esse relacionamento familiar, que fala aqui, são os únicos bhavas que são aplicáveis a Raga Marga, esse caminho de Raga. Então, existem dois tipos de Ragamai Bhakti, Kama Rupa e Sambandha Rupa. Rajanata fala assim, qual é a natureza intrínseca desse primeiro, de Kama Rupa Bhakti? Ou seja, essa Bhakti que surge pela Kama, pela luxúria, pelo desejo. Baba de falar, a palavra Kama significa Sambhoga Trishna, ou seja, o desejo por união com Krishna. Né? Trishna, você lembra que ele falou Trishna? Trishna é sede. Essa sede por se unir, Sambhoga Bhoga, a gente sabe que é prazer, né? Sam junto, ficar juntinho para obter prazer com Krishna. Este Sambhoga Trishna, esse desejo por se unir com Krishna, se transforma em Ragatmika Bhakti. E a partir disso, um comportamento amoroso sem causa surge. Em outras palavras, Priti Sambhoga significa satisfazer os desejos de Krishna. Então você quer meio que desfrutar com Krishna, depois quer dar prazer a ele. Todos os nossos desejos, nossos esforços, são feitos somente para a felicidade de Krishna e sua prosperidade, né, de Krishna, sem nenhum desejo pela nossa própria felicidade. Mesmo se existe esforço para seu próprio prazer, isso está de acordo com a felicidade de Krishna. Né? Então, ou seja, as meninas, as gopis, elas se pintam, elas se vestem para quê? Para dar prazer a Krishna, não para elas. Elas não vão, vou comprar uma pulseira para mim, porque eu fico bonito. Né? Então, ela fala, quero essa pulseira aqui porque eu sei que eu vou ficar bonita para Krishna. Né? Eu vou comprar essa roupa aqui porque eu sei que eu vou ficar bonita para Krishna. Eu vou me alimentar porque eu vou ficar bonita para Krishna. Na verdade, é dito que os Vrajavasis, quando Krishna vai embora, ele promete que vai voltar. Krishna vai com 10 anos, 7 meses, 11 dias, se não me engano. Está aí, entre aspas, de Vraja, e ele promete, vai voltar. Não, eu vou voltar. Daqui a pouco eu volto. Mais 70 anos ele não volta. Então, o próprio pai de Krishna, Nanda Maharaja, ele começa a se amaldiçoar, ele fala, olha, eu não amo Krishna, porque eu sei que Dasharata Maharaja, que é o pai de Rama, quando Rama foi embora, ele morreu, ele não aguentou de saudade. Eu não sou como Dasharata Maharaja, eu nem consigo nem morrer. Mas, na verdade, né, Srila Gurudeva explica que ele só não morre, entre aspas, ele nunca vai morrer, claro, mas na Lila tem essa história, porque ele fala assim, eles pensam, tanto Dasharata, a Nanda Maharaja quanto as Gopis, ela fala, poxa, se eu morrer, Krishna prometeu voltar. Se eu morrer e Krishna voltar, ele vai ficar triste. Então não vou morrer. Então eles não estão pensando neles, nelas ali. Estão pensando em, poxa, vai deixar o Krishna triste. Eu quero satisfazer Krishna. Imagina se ele morre, se eu morro e ele volta e não me vê. Então é o amor sem paralelo. Né? Então eles se mantêm a vida deles, eles mantêm a vida deles só por causa disso. Para eles não estão nem aí. Bem legal. Ele uma história de bracelete aqui de Radharani. Papá, então vamos voltar aqui. Que horas são? 7. Ok. Este Sambhoga Trishna, ou seja, esse desejo por se unir com Krishna, muda, né? Como eu falei, vamos para lá que já falei, peraí. Todos os nossos
todos os esforços dessa pessoa são feitos somente para o prazer de Krishna, né, para a sua prosperidade, sem qualquer desejo para a sua própria felicidade, né, como a gente está falando, mesmo que seja seu próprio prazer, está de acordo com a felicidade de Krishna. Este amor sem precedente somente é encontrado nos residentes femininos de Vraja, o empoderamento feminino. O Prema das Gopis é dotado com uma doçura maravilhosa especial, gente, de adjetivos, madúria, e faz surgir muitos passatempos, muitos brincadeiras lúdicas esportivas. É por isso que os eruditos referem-se a essa condição única de amor como kama, embora, na realidade, o kama das gopis seja a prakrita, ou seja, não é prakrita, prakrita é o mundo da matéria, então ela é aprakrita, e completamente ausente mesmo do menor traço que seja de falha, ou seja, não existe nenhuma falha nisso aí. O kama, esse desejo das almas condicionadas, é pleno de falha e ele é desprezível. Enquanto que o amor das gopis é tão transcendentalmente puro e atraente que mesmo tais bhaktas como o Dava também desejam alcançá-lo. Sri Rupa Sanatana Vanita Charite Radhe Jaya Jaya Madhava Sanatakama Vanita Charite. Tem essa música que fala que mesmo os quatro Kumaras, eles desejam, eles estão cantando as glórias de Radharani. Para termos quatro Kumaras, são os quatro filhos de Brahma, que eles chegam até a idade de 4 anos, mais ou menos, ficam peladinhos. Olha só, eles nascem de Brahma. Brahma fala, olha, quero que vocês casem e povoem o universo. Isso no começo do universo. E ele fala, não quero saber nada disso, os quatro, né? E por meio místico, eles nunca passam dessa idade para não ter os desejos sexuais, de procriar assim por diante. Vem cá, como é que eles se atraem por uma moça se eles são extremamente brahmacharis, celibatários, nastika brahmacharis, vitalícios, não querem saber negócio? É o que ele está falando assim, vem cá, se isso fosse material, como é que esses sábios que abandonaram tudo ficam atraídos para isso? Como é que Rupa, Sanatana, né? Por que eles cantam a glória de uma mulher? Né? Ou seja, essa mulher não é comum, não é uma mulher. Então, esse é o argumento que eles dão. Mesmo os que abandonaram isso aqui, eles estão atraídos por ele. Então, não pode, não é comum. Bom, bem legal. Nada pode ser comparado com o Kama, com esse desejo das gopis. Somente só pode ser comparado com ele mesmo. Kama Rupa Ragatmaka Bhakti é encontrado somente em Vraja e em nenhum outro local. Nenhum outro local. Nem Dwaraka, nem Mathura. O Kama de Kubja em Mathura não é realmente Kama, mas meramente Rati. O Kama que estou descrevendo não tem relação com aquele de Kubja. Você lembra de Kubja? Kubja é uma moça que era corcunda de Mathura. Na verdade, essa história aí, Kubja, dizem que ela era Surpanaka. A gente vai fechar com essa história aqui, a 736. Surpanaka é irmã de Irava, né? Você lembra essa história? Surpanaka quer dizer que tem as orelhas como um diabano, uma coisa assim. Surpanaka, ela viu quando ela estava na floresta, olha que interessante também, né? Ela estava ali na floresta de Dandakaranya e viu Sita com Rama e Lakshmana, e ela ficou completamente encantada. Rama é belíssima, né? Com aquela cintura fina, os ombros lá, parece um leão caminhando, aquela cor de esmeralda, belíssima, os olhos de lótus. Ela fica completamente apaixonada. Ó, a cama que a gente está falando, um desejo, né, que surge. Olha que interessante. Ela é uma Suri, né? Ela fica
apaixonada por Rama. Então, ela chega, né, ela se transforma, ela não era tão bonitinha, se transformou, que os asuras têm essa capacidade, né? Eles têm essa, que representa a duplicidade, de forma, mudar de forma. Nesse negócio você fala uma coisa e faz outra, promete uma coisa, essa duplicidade, ela é uma característica assúrica. Então eles mostram no próprio corpo isso. E ela vai e fala com Rama, estou apaixonado por você, quero casar com você. Aí Rama fala, olha, não dá não, eu sou casado. Ah, mas você é um rei. Os reis antigamente se casavam com uma mulher, mas Ekapatini, eu só, nessa minha versão, digamos assim, de Mariada Purushottama, né, uma expansão de Krishna aqui, eu só tenho uma esposa, né? Minha flecha é única, tudo dele é meio Eka, né? Ele é unidirecionado aqui, eu sou o melhor filho, dou exemplo para todo mundo, né? Venho aqui para dar exemplo para todo mundo, então só tem uma esposa aqui, tem jeito. Aí ele fala assim, ó, tenta meu irmão ali, meu irmão também é casado, mas... Aí ele vai, e ele fala, não, meu irmão fala, não, ela vai, né? Fala, outra, o Lakshmana é bonitão também. Ficar com o Lakshmana, foi rejeitado. Ah, tem umas histórias aí. Janaka Pandita fala que uma mulher rejeitada é pior que uma cobra quando é pisada. E Janaka Pandita é um sábio, né? Não Vaishnava, mas pela proposta estava muito feio. Aí lá vai, tudo bem, mas estou Lakshmana também fala, ó, minha coisa é servir a Rama. Não, vai desviar minha atenção, só sirva Sitarama. Aí ela vai de novo para Rama rejeita, fica naquele ioiô ali, ela assim, eu sei então qual é a causa de tudo isso. Eu vou destruir Sita, se eu destruir Sita, ele fica comigo. Né? Muito doido, não? Então, a outra característica, né, nessa passagem aqui de uma Asura é destruir a Shakti para ficar com Shaktiman. Ou seja, né, você quer ter a parte de Brahma, né? Você quer se imergir em Brahma, você vai falar que não existe Shakti, Nishakti, que Deus é Nishakti, já que você quer se unir com Brahma. Então, essa passagem é bem filosófica também, né? Parece que tá uma historinha boa, mas é bem filosófica. E ela tenta ali destruir Sita, né? Não dá certo. Lakshmana, claro, né? Lakshmana corta o nariz dela. Uns dizem que é o nariz e as orelhas. Desfigura, né? Desfigura a Surpanaka e ela sai correndo. Ela sai correndo, né? Sem nariz, sangrando ali. E diz que essa Surpanaka ela vai virar Kubja mais tarde, na outra vida. Porque o que acontece? Olha que interessante. Ela já não era aquelas belezas. Imagina sem nariz, né? Vai ficar ainda... Se for sem orelha também, não. Acho que é mais sem nariz. Ela não arruma mais ninguém nessa vida. Olha que legal. Lembrando que Lakshmana é quem? É uma expansão de Balarama. Então, ele é o guru original, né? A fonte de todo guru. Então, o guru deu misericórdia para ela, que ela fica mais feia, ele não consegue ninguém. E ela medita em Rama, fica meditando em Rama. Aquilo lembra, Lakshmana cortou, Rama, 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 Rama. Aquele Rama, aquele Rama. Não foi muito favorável, óbvio, mas Krishna é todo misericordioso, então ela nasce como Kubja, imaturar, ou seja, ela não vai entrar em Vraja, não entra em Vraja, porque o sentimento dela é desfavorável. Então não é Krishna no Shila, não vai bater com a Nyabila Shita Shunyanya, na Karmadya Navitan, Anukuliena, Krishna no Shila, não, que é aquele verso. Então não vai ser o Tama Bhakti, não vai ser essa Bhakti mais elevada. Então ela chega ali às margens ali de Vrindavan, né? Ela não passa de maturar. E ela vem com ainda, você lembra que ela veio desfigurada, né? Então ela vem como uma corcunda.
E quando Krishna está entrando assim, de pose, em Maturar com Balarama, ela para ele, fala, ó, quero ficar com você. E é interessante que ele pisa no pé dela, pega no queixo, deixa ela retinha e bonitona. Aí depois ela alcança um prema lá, né? Então é o que ela está falando aqui, não é o Kama das golpes, né? Então ele é motivado por outro desejo. Kubija, na verdade, era mais ou menos o Samboga ali. Ela queria ficar com ele, né? Ela queria ficar com ele. Ela não queria dar prazer a ele, ela queria ter prazer, mas com Krishna. Tudo bem, é válido também, é a história dela. Então, aqui não está falando, como ele está reforçando, ele fala que é 2 vezes, não é o Kama de Kubija, tem essa história aí, né? É bem interessante. Então, é isso aí, né? São 7h43, acho que está de bom tom. Depois quem tiver o Devadharma, lê o capítulo todo, já está quase no fim, que é sempre interessante, e matutar sobre o que foi dito, digerir, fazer aquela, vem cá, né? Carregar o kata consigo, isso é super interessante. Então, você vem, tem o kata, vai embora, né? Carrega, né? Krishna kata é o próprio Krishna, não é meu, óbvio, é do Devadharma, e carregar Krishna com a gente, né? Não deixar o kata em minha hora. Tchau, kata, a gente se vê na segunda-feira, ou amanhã, no caso do Prabhu, né? Mas sempre carregar com a gente, né? Krishna kata, o guru, está dando Krishna com a gente, a lila, com a gente. Então, se a gente tem essa loba que ele falou, a gente vai carregar, caramba, como é que eu vou alcançar esse amor das golpes? O que é que as golpes sentem? Né? Isso é super legal, né? Gurudev ele também falava, né, que quando você ouve o guru mesmo, fala, o que ele está sentindo? Como é que ele pensa? O que deve ser um Vrajavasi? Né? Se o guru é um Vrajavasi, como é que deve ser no Vrajavasi? Eu quero sentir isso que o Vrajavasi sente. O que será que ele sente? Como é que é isso? Como é que ele pensa? Como é que ele anda? Então, essa avidez, essa pequena, né? Esse é o começo de loba, na verdade. A gente ouve isso. Eu até gosto desse emprenhar pelos ouvidos, eu adoro esse ditado. Né? Porque você vai emprenhar, você ouve e você vai gerar bhakti. Né? O Harikata é isso. Você ouve, você emprenha pelo ouvido, né? Você começa a gestar, começa a gestação de bhakti. Né? Você ouviu, desejou, e a criança bhakti, ela vai começar a crescer em você, começa a crescer, e não cresce de uma hora para outra, né? Até que um belo dia, pum, surge bhakti pura, né? Devido a esse desejo acalentado, né? A mãe, que quando ela emprenha, né? Quando ela está grávida, ela alimenta, passa a mão na barriga, ela fica ali cuidando daquela criança que ainda está invisível, não dá para ver ela ainda. Né? Só o médico com um aparelhinho ali, né? E vê. Então, o guru vê com sua ultrassonografia de Bhakti, ela de prema e do que? Ela sendo uma golpe aí, ó. A golpe daqui a pouco. Então, tem isso aí. É isso aí, então, meninos e meninas. Radhe, Radhe. Se tiver algum comentário, alguma Gratidão, coisa. Radhe Radhe. Muito obrigado, Priyarupa, minhas reverências. Bom dia para o Eu que senhor aí. agradeço. Boa Igualmente. semana, Então, reverências. bom dia. Radhe a todos. Reverências a todos. Obrigada, Priyarupa! Jai Uhul! Shri Radhe, a minha entusiasta. Chitra, nossa entusiasta. Radhe, Tchau. Radhe, então, gente. Cadê?